comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Amém? Feche os seus olhos. Todos vocês já conheciam essa passagem, né? O cego de Jericó. Eu acho incrível, igreja, como o Senhor, em um texto tão simples e de um entendimento tão simples, porque quando nós lemos, não fica dúvida nenhuma do que o texto quer dizer. E como que o Senhor consegue nos ensinar tanto em 7 versículos? Como que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre Bartimeu, filho de Timeu, o cego de Jericó. Esse homem, como todos sabem, era cego. E nesse tempo, não era como hoje. Hoje as pessoas com deficiência física e intelectual, elas têm privilégios, elas têm ajuda, elas têm auxílio do governo, elas têm estudo, elas têm escola, elas podem trabalhar. Nesse tempo não. Quando uma pessoa nascia com qualquer tipo de deficiência física, ela já era excluída da sociedade. Ela já se tornava uma pessoa mendiga. Aqui diz que ele era mendigo. Bartimeu, cego, mendigo. Como mendigo, Bartimeu não tinha nada a não ser a sua capa e fé. Como cego, ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia os murmurinhos de quem era Jesus. E com tudo isso dentro do coração dele, foi crescendo uma expectativa, um desejo ardente de conhecer Jesus. Porque ele sabia que conhecendo Jesus, a vida dele seria transformada. Aquele cego, ele nunca havia visto Jesus, mas ele o conhecia. E aqui diz que ele, ouvindo a multidão que seguia Jesus, ele se incomodou e ele queria saber onde estava o mestre. Só que como cego, ele tinha 2 obstáculos. A dificuldade de se achegar a Jesus, porque ele não enxergava, e a multidão. Não era uma multidão de 30, 40, 50, 100 pessoas. Era uma multidão. Muitos curiosos, muitos enfermos, muitas pessoas que tinham expectativas de serem curadas, seguiam Jesus. Todos eles com o mesmo propósito: ser curados. E eu quero nessa noite falar sobre algumas lições que nós aprendemos com Bartimeu, com o cego de Jericó. A primeira lição está no versículo 46. Ele estava sentado
à beira do caminho. Nós precisamos estar no lugar certo. Aquele mendigo, ele estava aonde Jesus estava. Você está onde Jesus está? A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Sabe qual é a conclusão que eu chego lendo essa passagem de Mateus, onde diz que onde houver 2 ou 3, Mateus 18, 20 diz que ali ele estaria? Eu tenho mais certeza de que Jesus está aqui agora do que nós estamos aqui. Porque o nosso corpo está aqui, mas talvez a nossa mente está lá no nosso trabalho de amanhã, está no que nós vamos comer depois que saímos do culto, está no problema que nós estamos passando, está na dificuldade que nós estamos enfrentando. Mas Jesus não. Ele nos garante que Ele está aqui nesta noite. Ah, mas eu não estou vendo Jesus. O cego Bartimeu também não via. Mas ele tinha certeza que Jesus estava lá. E nós precisamos acreditar que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Nós estamos no lugar certo. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos, a segunda lição: devemos ouvir aquilo que enche o nosso coração de esperança. Todas as vezes que a gente ouve de alguém uma má notícia, a gente se entristece, não é? Ou quando você vai contar o seu sonho para alguém, e a pessoa vem, joga um balde de água fria, você dá aquela murchada, e você fala, não era isso que eu queria ouvir. Lá em Lamentações 3:21, a palavra do Senhor diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. No versículo 47, diz que, ouvindo que era Jesus. Quando ele ouve que era Jesus que vinha vindo, o coração do cego se enche de esperança. Nós precisamos, igreja, nos encher daquilo que nos traz esperança. E é a palavra do Senhor que faz isso. Não adianta você ficar lendo notícias sobre o governo, notícias sobre o seu time, notícias sobre economia, notícias sobre a vida dos famosos. Nada disso te traz esperança. O que te enche de esperança e de certeza de que Jesus está te ouvindo é a palavra dele. Amém? Outra lição que nós aprendemos é que o nosso milagre pode vir através de um clamor. A Bíblia diz que ele clamava, ainda no versículo 47, depois que ele ouviu que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Em Jeremias 33:3 diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquele cego, ele não tinha nada além do que a sua voz, ele só podia clamar. Ele não tinha nada mais para chamar a atenção do mestre, para fazer com que Jesus olhasse para ele. A única arma que ele tinha na mão dele era um clamor. O nosso clamor gera milagre. Não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de pedir ao Senhor. Amém? Outra lição que nós aprendemos: nós não devemos dar ouvidos a quem não entende a nossa dor. No versículo 48 diz, e muitos o repreendiam para que se calassem. Aquele cego, a Bíblia não diz quanto tempo ele estava ali à beira do caminho.
Não tem a idade dele. Não se sabe se ele tem 20, 30, 60, 50, 40, 17 anos. Só se sabe que ele estava ali como um mendigo, à beira do caminho, dependendo de necessidades, dependendo de ajuda para suprir as suas necessidades. E ele, quando começa a clamar, muitos olhavam para ele e falavam: fica quieto, para de incomodar o mestre, sai daqui, vai para lá. Tem pessoas, igreja, que elas não entendem a nossa dor. Talvez a gente vai contar do que está se passando na nossa vida para alguém, e ela olha para a gente e fala: para com isso, isso é frescura. Onde já se viu? Para, levanta, segue tua vida. E não é assim. Cada um sabe a dor que carrega, e o Senhor conhece todas. Então não ouça as pessoas que não conseguem compreender a tua dor. Clame ao mestre. Amém? Outra lição: não se cale e não permita que nada e ninguém venha te calar. Quanto mais ele era repreendido, mais ele clamava. Quanto mais diziam para ele: para, fica quieto, mais alto ele levantava a sua voz. Não deixe com que ninguém te cale. Não deixe com que as circunstâncias te cale. Igreja, aquele cego, com certeza absoluta, ele tinha dor, ele tinha trauma, ele foi humilhado, ele foi excluído, ele não vivia na casa com os pais dele. A Bíblia diz que ele era filho de Timeu, ele tinha pais, mas ele era mendigo. Ele passava por dores como eu e você passamos. E talvez, quando a gente sente muita dor, quando a luta é tão grande, tão difícil, ao invés da gente clamar mais, a gente se fecha e fica curtindo a nossa dor. Não deixe com que aquilo que te machuca venha te impedir de você clamar. Não deixe com que a dor que você tem enfrentado, que os teus traumas do passado, venha impedir você de gritar e clamar ao Senhor. Não permita que nada e nem ninguém tire o clamor dos teus lábios. Quanto mais doer, igreja, ore mais. Quanto mais machucar, ore mais. Quanto mais difícil for, ore mais, clame mais. A Bíblia diz: e muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês conseguem visualizar essa cena? Jesus vem vindo. Imagine Jesus vindo lá da avenida, uma multidão barulhenta, porque onde existe muitas pessoas, existe barulho, existe confusão, e aquele cego ouvindo, e ele se levanta não, ele estava sentado, porque quando Jesus o manda chamar, ele se levanta, e ele gritando, sem saber para onde, ele só grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez o coração desse homem estava tão machucado, tão ferido, tão despedaçado, que ele achava que ele iria morrer naquela situação. Que ele achava que para ele não tinha mais saída, não tinha mais o que fazer, que o fim dele seria aquele, assentado em uma sarjeta, sendo humilhado e dependendo de esmolas para comer um pedaço de pão. Não permita que a tua dor te cale. Não permita que os teus traumas tire o clamor dos teus lábios. Amém?
Outra lição que nós aprendemos: tenha perseverança e seja determinado. Quanto mais ele clamava, quanto mais ele gritava, mais o coração dele se enchia de esperança. Às vezes, as situações ao nosso redor nos ferem tanto, nos machucam tanto, que a única coisa que passa na nossa mente é desistir. Às vezes a luta é tão intensa, ela tira tanto as nossas forças, que a gente só quer parar. A gente só quer que aquilo pare, que aquilo acabe, que aquilo ponha um ponto final, e a gente desiste. A gente desiste de clamar, a gente desiste de ter esperança, de ter fé, a gente desiste de levantar os nossos olhos, a gente desiste de buscar ao Senhor, e não é isso que Ele quer. Não é isso que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ouvir essas vozes na nossa mente e dizer para elas: pode dizer o que você quiser, eu não desisto. Eu não vou parar de buscar a minha bênção. Eu não vou parar de buscar o meu Salvador. Eu não vou parar de clamar. Eu vou buscá-lo até eu encontrá-lo. Eu vou clamar até eu receber a minha bênção. Eu não desisto. Eu estou determinada a receber aquilo que Ele me prometeu. Nós sabemos, igreja, que todas as vezes que nós determinamos algo no nosso coração, e nós falamos, não, eu vou fazer, a gente vai e faz. Pode ser difícil, pode ser doído, mas quando nós determinamos, a gente vai e faz. É ou não é? Quando a gente quer algo, a gente vai até o fim. E por que que com as coisas do Senhor, nós fazemos diferente? Porque se é para nós entrarmos numa empresa que a gente sempre sonhou em trabalhar, a gente vai, a gente faz curso, a gente manda currículo, a gente liga para um, a gente liga para outro, a gente manda currículo de novo, a gente encontra outra pessoa, que conhece uma pessoa, que conhece outra pessoa, que tem um primo que trabalha lá, a gente vai, a gente acha, a gente busca, até a gente conseguir. E quando as coisas são no nível espiritual, a gente desiste. Nós não podemos desistir. Nós precisamos ser determinados, perseverantes. Nós precisamos estar aqui clamando até que o Senhor venha. Até que Ele venha e ache em nós aquilo que Ele tanto procura. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Outra coisa, outra lição que nós aprendemos: Deus nos ouve. No versículo 49, diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele vê o que nós estamos passando. Há alguns dias, eu tenho orado e pedido uma direção para o Senhor, de algo que tem me entristecido, e eu não sei como agir. E eu tenho orado, e eu orei, e eu busquei, e eu clamei, e eu falei: Senhor, fala comigo em sonhos. Usa um irmão da igreja para vir e falar alguma coisa para mim. Que eu coloque um louvor e que o Senhor venha e fale aquilo que eu tenho precisado ouvir. Só que eu não ouvi. Eu orei eu orei 2 semanas, eu orei 3. E eu falei: Senhor, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou te pedindo para o Senhor falar comigo. Eu sei que o Senhor sonda o meu coração. Eu sei, Deus.
E essa semana, enquanto eu mandava o convite da nossa confraternização para os irmãos, quem não recebeu ainda vai receber, uma irmã respondeu o convite que eu mandei para ela. Ela respondeu com uma foto. As irmãs que vieram no culto das mulheres, todo mundo recebeu uma plantinha. E eu falei no culto das mulheres. O tema do culto das mulheres foi renascer, florescer, renascer. E eu falei para as irmãs, não desistam. Nós vamos florescer, nós vamos renascer. Plante a sua plantinha, cuide dela. O Senhor vai dar o crescimento. E eu sei que 99% das plantinhas morreram, porque até a minha morreu. E eu me entristeci com isso, e essa irmã mandou a foto para mim, da plantinha dela, que também havia morrido. O culto foi em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E ela falou assim para mim, pastora, olha a minha plantinha, ela tinha morrido, e faz 2 semanas que ela começou a nascer. A plantinha começou a nascer na mesma época que eu comecei a pedir para o Senhor falar comigo. E na minha oração eu falava para o Senhor, Deus, não me deixe morrer. E eu não estou falando de morrer, o meu corpo morrer. Não deixe os meus sonhos morrerem. Não deixe a minha esperança morrer. Eu não quero morrer, Senhor. Eu quero florescer, eu quero dar fruto, eu quero crescer. E a irmã me mandou com essas palavras. A florzinha renasceu do nada. E eu senti claramente, igreja, que era o Senhor falando para mim. Vai renascer. Não está morto, não morreu. Igreja, não morreu. Os teus sonhos não morreram. Os teus planos não morreram. O Senhor pode estar em silêncio, mas Ele não é indiferente à nossa dor. O Senhor, Ele nos ouve. Não importa quanto tempo faz que você tem clamado, Ele tem te ouvido desde a primeira vez que você abriu a sua boca. Nós não vamos morrer. O nosso espírito não irá morrer. Não são as circunstâncias que nos cercam, que vão fazer com que a gente venha desistir. Não desista. Não desista de orar só porque você acha que Ele não está te ouvindo. Em momento nenhum, alguém chegou para esse cego e falou assim, clama mais alto que Ele vai te ouvir. Clama mais alto que Ele vai te ouvir. Pede mais uma vez, grita só mais uma vez. Não. Todo mundo vinha e falava para ele, para. E ele gritava mais. Fica quieto. E ele gritava mais. Não pare de clamar só porque você acha que não vai acontecer. Só porque você acha que acabou. Nós não somos dono do tempo. Nós não escolhemos a hora que a nossa plantinha vai nascer. Também nós não escolhemos a hora que ela vai morrer. Por isso, não pare de clamar. Deus está te ouvindo. Ele não é indiferente à tua dor. Ele está te ouvindo. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta, Ele te chama. Jesus tem nos chamado, igreja. Jesus tem chamado o nosso nome. Jesus tem nos chamado. E talvez diferente desse cego, a gente continua sentado na beira do caminho.
achando que vamos morrer. Ouça a voz do Senhor chamando o teu nome. Peça para Ele, igual eu pedi. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Eu preciso que o Senhor use alguém. Eu preciso que o Senhor use uma canção. Eu preciso que o Senhor coloque uma placa na rua escrito aquilo que eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir o Senhor. Amém? Outra lição que nós aprendemos. Deus tem um tempo certo para agir na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que Jesus, mesmo longe, Ele já ouvia aquele cego. Eu tenho certeza absoluta que na primeira palavra que saiu da boca de Bartimeu, Jesus já o tinha ouvido. Só que Jesus, Ele tem um tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes diz isso. Há um tempo para todas as coisas. E Ele tem o tempo certo dele, que não é o nosso. Ele tem a maneira dele, que não é a nossa. E a maneira que o Senhor decide nos abençoar é ouvindo o nosso clamor. Não pense que se você ficar sentado na sua casa, sem orar e sem pedir e sem clamar, o Senhor vai derramar aquilo que você precisa sobre a sua vida. Ele sabe sim tudo o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ver a tua fé. Porque Deus quer sim agir na tua causa. Ele quer sim abençoar a tua vida. Ele quer sim restaurar a tua família. Ele quer sim mudar a história da tua vida. Ele quer, só que você precisa clamá-lo. Você precisa esperar o tempo certo. Você precisa parar de ouvir as pessoas que não têm nada a acrescentar na tua vida. Você precisa ser perseverante e determinado. Você precisa buscar aquele que pode te abençoar. É só nele, é só através dele, é só com ele que nós alcançamos. Esse cego, ele podia ter clamado a qualquer um. Ele podia ter gritado a qualquer um. Ele podia ter olhado para a pessoa que estava do lado dele e falado: cara, me leva lá com Jesus. E ele não iria ser abençoado. Porque a bênção nossa não vem de pessoas, vem do Senhor. Nós precisamos clamar. Nós precisamos ouvi-lo. E nós precisamos esperar o tempo certo dele agir. Amém? Outra lição que nós aprendemos no versículo 50, versículo 50. Lançando de si a sua capa. O que um mendigo tem de bens? Nada. O que ele tem é a roupa do corpo. Eu vou falar dos mendigos daqui de Rio Preto. Eles têm a roupa do corpo, um carrinho cheio de papelão, uma garrafinha de corote e um caramelo do lado. É isso que eles têm. Esse cego aqui não tinha um caramelo, não tinha um corote e nem um carrinho cheio de papelão. Esse cego aqui, ele tinha a sua capa. O seu manto que aquecia ele nas noites frias, que o protegia da chuva. Era a única coisa que esse homem tinha. E nós acabamos de ler que ele lançou de si a sua capa. Sabe por quê? Porque quando nós vamos ao encontro de Jesus, as coisas que nós temos não têm valor. Nós não precisamos dela. Nós precisamos lançar
aquilo que nos impede de chegar no Mestre. O que nos impede de chegar no Mestre? O que tem te impedido de te chegar no Mestre? Amizades, vícios, pornografia, pessoas, o dinheiro. O que nós temos colocado no lugar que pertence ao Senhor? O que nós temos idolatrado que tem nos impedido de chegar até o Mestre? Às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho nada disso. Eu não tenho capa nenhuma. Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos algo que toma conta do nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E tudo aquilo que nos engana, nos impede de enxergar a verdade. Não se deixe ser enganados. Não se deixe ser levados. Não permita que nada e ninguém plante no teu coração mentiras que te afastem de Deus. Arranque a capa que te impede de chegar ao Senhor. Arranque toda a idolatria da sua vida. Arranque tudo aquilo que você tem endeusado, que você tem colocado no lugar do Senhor. A Bíblia diz, na minha Bíblia é uma folha antes, no capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 17, conta a história do jovem rico. O jovem pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para seguir Jesus. E Jesus fala para ele, deixe toda a sua riqueza e me segue. E o que o jovem diz? Então, o Senhor não é para mim. Eu não vou deixar a minha riqueza para te servir. E eu fico imaginando esse jovem dando passos para trás e se afastando de Jesus. Porque para ele o mais importante era a riqueza que ele tinha. Mas esse jovem não sabia que o que Jesus tinha preparado para ele era muito maior, era muito melhor do que qualquer riqueza que nós temos aqui na terra. A riqueza que nós teremos no céu, que o Senhor vai nos dar no céu, é muito maior do que qualquer outra riqueza que nós vamos ter aqui na terra. Não coloque nada no lugar do Senhor. Não idolatre coisas, não idolatre pessoas, não idolatre o dinheiro. Arranque tudo isso do teu coração e siga Jesus. Vá ao encontro do Senhor porque Ele tem chamado, Ele tem nos chamado, Ele tem ouvido o nosso clamor. E talvez, se hoje Jesus vier ao nosso encontro e nos chamar, nós não vamos responder de primeira, estou indo, mestre. Mas nós vamos ponderar o que nós vamos ter que deixar para trás para segui-lo. O que é a capa que tem te impedido de seguir Jesus? O que é que você tem colocado no teu coração e que tem tomado lugar do Mestre? Outra lição que nós aprendemos, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Perdão, irmãos, é versículo 52. Diz assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Esse cego, ele só voltou a ver por causa da fé. Esse cego, ele só alcançou um milagre dele porque ele teve fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Não adianta eu ter fé e falar assim, isso aqui é uma planta, eu tenho fé. Porque eu estou vendo, é de plástico, mas é uma planta. Eu preciso ter fé
para declarar ao meu coração e à minha mente que domingo que vem a igreja vai estar lotada, que não vai haver cadeiras vazias. Eu preciso ter fé para olhar para o meu casamento e falar: Senhor, eu creio que essa situação vai mudar. Eu preciso ter fé para olhar para os meus filhos e falar: Senhor, os meus filhos irão te servir. Eu preciso ter fé para olhar para a minha conta bancária, para o meu saldo e falar: Senhor, o Senhor vai prover. Eu preciso ter fé para abrir minha geladeira e falar: Senhor, é do Senhor que vai vir o alimento para o meu lar. Eu preciso ter fé para olhar para a situação que tem tirado minha paz e falar para ela: passa-te de mim, Satanás. Eu preciso ter fé, igreja. Se eu não tiver fé, eu não chego a lugar nenhum, porque as circunstâncias ao meu redor dizem ao contrário. Se eu não tiver fé, eu chego aqui na igreja e eu olho os bancos vazios, eu dou meia volta e eu volto para minha casa. Se eu não tiver fé, a primeira vez que eu e meu esposo brigarmos, discutimos, eu arrumo a minha mala e eu vou embora. Se eu não tiver fé, quando eu chegar no meu trabalho e o meu patrão me humilhar, eu levanto e vou embora. E não é assim. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos olhar e declarar aquilo que a palavra diz. Nós precisamos olhar para a terra seca e falar: vai florescer. Nós precisamos olhar para o dia cheio de nuvens carregadas e falar: o sol vai aparecer na minha vida. Nós precisamos olhar para a dor no nosso coração e clamarmos: eu vou me alegrar. Não importa aonde esteja doendo. Todo mundo lembra quando eu ministrei sobre Abacuque? Ainda que não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que não haja animal, ainda que não haja mantimento, eu me alegrarei. É só por causa da fé. É só através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus fala para Abacuque? Sem fé é impossível. O justo vive pela fé. É através da fé. Se nós não crermos, se nós não tivermos fé, nós não veremos milagres. Se você não crê que a tua vida vai mudar, que essa situação vai mudar, você não vai ver mudança. Se o cego não cresce que Jesus o curaria, ele iria morrer cego. Se esse homem não cresce que se ele gritasse, Jesus iria ouvir a voz dele, ele iria continuar assentado no caminho. Tenha fé. Outra lição que nós aprendemos: depois de receber a sua bênção, continue seguindo Jesus. A continuação do versículo 52. Depois que Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus, estrada afora. Nós precisamos continuar seguindo Ele. Estamos sendo abençoados. Chuva de bênçãos está sobre o nosso lar. Há prosperidade para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. A gente olha ao nosso redor e está tudo lindo, está tudo abençoado. Nós estamos vendo o nosso deserto florescer. Nós estamos vendo os nossos filhos no caminho do Senhor. O nosso casamento está lindo, está tudo maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Precisamos continuar seguindo Jesus. Sabe por quê? Eu não o sigo pelo que Ele pode me dar. Eu o sigo porque Ele se entregou por mim. Eu o sigo porque mesmo errante, pecadora, Ele me ama. Não são as coisas que Jesus me oferece que me faz segui-lo. Não são as bênçãos que Ele me dá
que me faz andar junto com Ele. Eu não venho à igreja porque eu ouvi que Jesus vai me prosperar. Eu não venho à igreja porque eu ouvi que Jesus vai me curar. Eu venho à igreja porque eu amo e eu preciso dEle. Eu venho à igreja porque sem Ele eu morro. Eu venho à igreja porque Ele é o ar que eu respiro. Ele é a batida do meu coração. Sem Ele eu não vivo. E nós precisamos entender isso. Pai, eu não te busco pelas bênçãos. Eu te busco por quem o Senhor é. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não me curar, o Senhor é Deus. Irmãos, as minhas tias clamavam pela cura do meu avô. E o Senhor não o curou aqui na terra. O Senhor achou melhor curá-lo no céu. E mesmo assim, nenhuma das minhas tias e a minha avó, nenhuma delas, eu ouvi dizer: Senhor, por que o Senhor o levou? As minhas tias gritavam na beira do caixão do meu avô: obrigado, Deus, pelo pai que o Senhor me deu. Nós não o servimos pelo que Ele faz. Nós o servimos por quem Ele é. Se você não entender isso, você pode receber bênção atrás de bênção, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que todo aquele que procura encontra, aquele que bate a porta se abre, e aquele que pede recebe. Você pode receber, mas o seu coração nunca estará contente, porque aquilo que você precisa não é coisas. O que nós precisamos não são coisas. Nós precisamos do Mestre. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do amor. Nós precisamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: Pai, foi difícil, está doendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. E eu só consigo porque é a Tua força que me faz ficar de pé. Em nome de Jesus, que você entenda, igreja, que o Mestre tem te ouvido, o teu clamor está sendo ouvido, Ele te chama, Ele te conhece, e Ele quer sim nos abençoar. Ele está disponível. O nosso Deus não é um Deus inacessível. Por mais que a multidão o cerque, por mais que você tenha que gritar, até parecer que as tuas forças vão se acabar, Ele te ouve. Se coloque de pé. Nós temos a certeza absoluta que Ele está aqui. Nós temos a certeza absoluta que Ele nos ouve. E nessa noite, o versículo 51, Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? E Jesus pergunta para você nessa noite: o que você quer que Ele te faça? O que você quer? Ah, Senhor, eu quero tantas coisas. Eu preciso de tantas coisas. Clame a Ele, igreja. Clame o mais alto que você puder. Grite se você quiser. Mas não deixe de clamar. Ele quer nos abençoar. O que queres que eu te faça? Nós sabemos que não há nada impossível para Ele, nada. Não existe nada que Ele não possa fazer. E Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer? Ele está aqui e Ele está ouvindo o teu clamor. Então feche os seus olhos.
Ouça Ele te chamando e te perguntando o que você quer que eu te faça. Igreja, sou de Cristo, o que você quer que eu te faça? Igreja, sou de Cristo, do que você precisa? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu nome nessa hora, Deus. Como é bom saber, ó Pai, que o Senhor se importa conosco e o Teu desejo é nos abençoar, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque nada que nós temos é capaz de retribuir tudo que o Senhor faz por nós. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque nós cremos que tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor ouviu, e no tempo certo e na hora certa, o Senhor vai agir nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, faça morada eterna no coração de cada um que está aqui nesta noite, e que eles possam entender que o Senhor está disposto a nos ouvir, que o Senhor está à nossa disposição. Nós só precisamos clamar, ó Deus. Nós só precisamos ter fé, Pai. Nós só precisamos te chamar, que o Senhor venha ao nosso encontro. Jesus, Filho de Davi, obrigado, Pai, porque nós não merecemos tão grande amor. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor já fez e por aqueles que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida. Obrigado, Pai querido. Nós declaramos, a Igreja Sou de Cristo declara que nós somos totalmente dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda Ele, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Não esqueça, igreja, que Ele tem te procurado, Ele tem te encontrado, Ele te chama, e Ele tem te perguntado o que você quer, o que você precisa. A bênção dEle vai vir. A bênção dEle vai ser derramada sobre a tua vida. Tenha fé e espere no Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque a tua presença nesse lugar transforma as nossas vidas. A tua presença nesse lugar nos restaura, nos transforma. A tua presença nesse lugar renova as nossas forças e nos enche de fé e de esperança, Pai. Que o teu povo vá em paz para o seu lar. Que essa semana eles possam ver o Senhor agindo, Pai. Que eles possam receber respostas de oração. Que eles possam viver milagres. Que eles possam ter testemunhos essa semana, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua igreja, que eles verão o Senhor agindo essa semana na vida deles, Pai. Ninguém aqui desta noite vai ficar sem te ver e sem te ouvir essa semana, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, guarda a tua igreja, Senhor. Guarda esse povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Ele mais uma vez. Abraça o irmão aí do seu lado.